Oi pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos vídeos, né, referente à execução dessa peça aqui, a gente agora vai mostrar o ciclo de desbaste, né, no caso aí o G70. Bom, então vamos lá dar uma olhadinha lá direto no programa. Né, referente ao ciclo de desbaste, eu já estou aqui com o contorno dele já indicado, a gente vai só observar ali o passo a passo. Esse programa aqui, eu editei ele em cima de um outro programa, né, para minimizar aí o trabalho. Então tem algumas linhas que eu coloquei, eu normalmente coloco, né, N100, N110, N120, coloco espaço cada 10, de 10 unidades ali por linha, exatamente para poder inserir, quando necessário, outros valores, né, para não precisar apagar a referência das linhas. Né. Então, tem algumas linhas que está com valores intermediários. Isso aí, lembrando que o N é só a referência da linha, né? Bom, então vamos lá para o G70. Cadê? Ou G70 não, G71. Né? O G71 de desbaixo, G70 de acabamento. Então tá aqui, ó, essas duas linhas aqui referente ali à programação. Né? Então tá aqui, ó, G71. Veja que é exatamente depois quando a gente afastou a ferramenta, né, mostrou no último vídeo. Vem aqui o ciclo de desbaste, G71. O 2 é o que a gente está colocando de profundidade máxima de corte. R1, retração de 1 milímetro, ou seja, aqui é o quanto ele vai tirar, quanto ele vai calcular no máximo para retirar. Calcular não, né? Ele vai calcular para não ultrapassar esse valor de 2 milímetros, né, durante os movimentos de desbaste. E aí, no caso, parâmetro, você pode alterar de acordo ali com a característica da ferramenta que você está utilizando. Né? R1 retração, né? Ou seja, o quanto que a ferramenta vai afastar depois que ela executar um corte e ela for iniciar um corte subsequente, ela vai estar afastando 1 milímetro. Esse aqui é bem interessante, né? Muitos estudantes se confundem nessa parte aqui, pensando que é um código específico, né? Às vezes ele pega um programa já pronto, aí copia para um outro e acaba esquecendo esse detalhe. Esse P, na sequência, ele representa a primeira linha do contorno. O Q representa a última linha do contorno da peça. Então, normalmente é o que eu indico. Quando você terminar essa linha aqui, que normalmente o ciclo de contorno ele já vem logo na sequência, então, se aqui está terminando no 90, o início, consequentemente, vai ser na linha 100. Né? Então eu coloco lá o P, o valor da linha de início, e o Q eu deixo em branco. Coloco o Q, só o Q e sigo lá com o elemento. Depois eu faço o contorno, depois eu volto para colocar a linha que terminou o contorno, né? Porque você precisa descrever o contorno na sequência para o software entender o que é que você está querendo fazer. Tá bom? Então daqui a pouco eu falo sobre o contorno, mas só reforçando aqui, primeira linha do contorno e a última linha do contorno. Aqui a gente tem a letra U representa o quanto é que você vai deixar de material para o desbaste no que diz respeito ao diâmetro, e o W, o quanto é que vai ficar de material no que diz respeito à face. Né? Então, o quanto é que vai ficar de material no diâmetro, quanto é que vai ficar na face. E o F aqui, referente à velocidade de avanço, né? Velocidade de avanço aí da ferramenta, né? Fazendo alteração, caso você queira alterar, tá bom? Então, essas são as linhas aí para o ciclo de desbaste. Aí, na sequência, eu tenho o contorno da peça. Né? Descer aqui. Ó, o contorno da peça, propriamente dito, ele está indo da linha N100 até essa 90. Né? N100 a N90. E esse contorno é exatamente o que o software ele vai ler para não infringir, né, ultrapassar esse contorno. Né? Então, é o contorno da peça. Só que aqui tem um detalhe que é o seguinte. Eu estou considerando a peça ela sendo sem essa parte aqui do mergulho. Né? Ela ficaria dessa forma aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui. Tirar aqui só para mostrar como é que fica ela depois do ciclo de desbaste. Vou apagar isso aqui. Pronto, ela ficaria dessa forma aqui. Né? Depois do ciclo de desbaste, ficaria sem o mergulho.
Aí você diz, mas por que não faz o mergulho? Essa questão de mergulho, quando você tem um diâmetro máximo e volta para diâmetro mínimo, o software ele não entende ali como um ciclo de execução, né? Quando você está utilizando o software de CAM, né, na ação do corte longitudinal, o software ele faz esse reconhecimento entre aspas, né, e gera várias linhas ali para já fazer um pré-desbaste, né? Mas aí de fato, se você for fazer linha a linha, você teria muito trabalho, né? Então, utilizando o ciclo de desbaste, você faz só a parte do diâmetro externo e depois faz ali, o que é o caso que a gente vai fazer, você vai fazer ali só o movimento para fazer o mergulho, né, que é para dar esse formato final à peça. Então, finalizando no ciclo de desbaste, vai ficar com esse formato aqui. Esse chanfro posterior também não vai ficar pronto, né? Essa é a última etapa, a peça vai ficar basicamente assim. E aí, ou seja, eu preciso desse contorno ali para indicar no programa. Então vamos... Bom, fazer o seguinte, para não ficar tão longo o vídeo, a gente finaliza com essa informação referente aqui às características do ciclo de desbaste, né, que está aqui, cada parâmetro, e no próximo vídeo eu falo só sobre o contorno, para não ficar tão extenso, tá bom? Valeu!